Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje a nossa conversa será sobre a segurança e as atividades da Polícia Civil no período de isolamento. E estamos aqui com as honrosas presenças dos delegados de Polícia Civil, doutora Bárbara Reis, gerente metropolitana de Polícia Civil, e o doutor José Carlos, delegado titular da seção de crimes cibernéticos da DEIC. Com eles, iremos saber da nova rotina imposta por esse período de isolamento. Vamos saber dos crimes cibernéticos, os principais crimes que bandidos, ainda num momento desse, se aproveitam da inocência das pessoas para praticarem seus crimes. E muito mais, saber como você será atendido, um BO, um inquérito, um flagrante, um funcionamento da central de flagrante, enfim. A dinâmica da Polícia Civil nos tempos de pandemia. Não saia daí, o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, na TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Como dissemos, hoje temos as honrosas presenças dos delegados de Polícia Civil, doutora Bárbara Reis, gerente metropolitana de Polícia Civil, e o doutor José Carlos, delegado titular da seção de crimes cibernéticos da DEIC. Bom dia, doutora Bárbara, bom dia, doutor Zé Carlos. Vamos começar com a chefe? Bom dia, vamos com ela. Doutora Bárbara, a senhora está assumindo a gerência metropolitana de Polícia Civil, a gerência de área 1, né? Esse é o maior desafio da sua carreira? Bom dia a todos, né? Posso dizer que sim, porque é uma gerência que lida não apenas com o aspecto administrativo, gestão de pessoas, lotações em delegacias, mas também com o aspecto operacional, né, de acompanhamento e evolução dos índices de violência, né? A gente lida muito com acompanhamento diário, né, principalmente dos CVLIs, que são os crimes violentos, letais e intencionais, né, que é um programa de governo, né, o combate efetivo diário, né, aos homicídios principalmente, além dos outros índices, né, de roubos, né. Então a gente tem essa dupla visão, né, administrativa e operacional. Então a gerência que demanda um trabalho, eu costumo dizer que várias madrugadas, né. Não é difícil durante a madrugada ser acionado por um delegado ou por uma equipe para resolver uma situação, seja de transferência de preso, seja situações diversas, né, que ocorrem principalmente nos períodos noturnos. Doutora Bárbara, em períodos normais, um gerente metropolitano já não dorme, imagine em tempos de pandemia. A senhora deve ter pego a missão mais difícil da sua carreira. Doutor Zé Carlos, o senhor vem de várias experiências exitosas, delegacia de homicídios, quando inovou em procedimentos, o senhor foi para a delegacia do Pilar, o Pilar sente saudades do senhor, né? Por onde o senhor passa, o senhor deixa a sua marca. Teve na delegacia de roubos, com um índice de recuperação de telefones celulares e apreensões, enfim. É uma carreira de sucesso. Como a gente diz no atletismo, a delegacia, a seção de crimes cibernéticos, o sarrafo aumentou? Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Primeiro, eu devolvo os elogios, né? O senhor, para a gente, nós que entramos na Polícia Civil, temos o senhor como espelho. E nós diremos que a nossa carreira será exitosa quando estiver próximo do currículo que o senhor tem. Doutor, de fato, a gente recebeu uns desafios, né? Nós temos trabalhado duro, né? Desde quando entramos para conseguir dar a resposta à sociedade, né? Eu costumo dizer que nós temos um Estado que tem suas dificuldades financeiras, né, e nós que somos servidores públicos, nós temos que honrar o nosso salário e entregar o melhor para a sociedade, né? Por isso que a gente tem se esforçado bastante, né?
De fato, a seção de crime cibernético é um desafio muito grande para nós, né? É algo técnico. O trabalho que vinha sendo feito anteriormente pelo gestor anterior, né, o doutor Tiago, era um trabalho muito bom. E nós chegamos com esse desafio, né, de manter esse trabalho, de melhorá-lo, de ver o que é que a gente pode avançar, né, de buscar cada vez mais dados técnicos, né? Nós tínhamos um tempo que a Polícia Civil ela tinha dificuldades em investigar crimes que ocorriam por meio da internet, por meio da tecnologia, e hoje nós temos avançado cada vez mais para e passo com todos os crimes que têm ocorrido. Nós temos avançado e temos conseguido dar algumas respostas importantes. Nós depois vamos avançar nesse tipo de crimes. Nessa nova missão, doutora Bárbara, quais são os desafios e quais são as suas ações que a senhora pretende implementar? O que é que a senhora está planejando nessa nova missão? Vemos acompanhando, né, as delegacias, né, como eu falei, em relação aos índices, né, principalmente aos CVLI. O que a gente vem implementando? A gente vai tentando, dentro da unidade, por exemplo, numa delegacia de homicídios, né, existe algumas divisões dentro dela, né? Então, ontem mesmo eu estava analisando uma planilha dos crimes que ocorreram do início do ano até agora. Cada crime, se tem autoria, se não tem autoria, quais foram as medidas pedidas pelo delegado, se houve representação de prisão, se houve representação de alguma busca, se ele já foi concluído. E aí, otimizando junto ao coordenador da unidade, que é o doutor Eduardo Mero, doutor, o que a gente pode fazer aqui? Vamos transferir vamos focar nessa unidade, esse bairro ou esse local, a gente precisa dar um reforço com o efetivo que a gente tem. Temos nossas limitações de efetivo, é sabido, né? Aguardamos o concurso que o governador prometeu fazer, né? Então, a gente, dentro da nossa estrutura, a gente vai tentando deslocar o efetivo que a gente tem, focar naqueles campos que estão piores, para que a gente possa avançar dentro da realidade existente. O perfil da criminalidade mudou? Posso dizer assim que nessa época de pandemia eu aguardava até uma diminuição da criminalidade em fator CVLI, mas não houve ainda essa diminuição, né? Assim, os bandidos, eu costumo dizer, os bandidos continuam na rua, continuam cometendo crime, e a polícia está aqui para dar respostas. Como a gente vem, o ano passado foi um ano muito bom nos resultados da segurança pública no combate, né? Foi um ano que se conseguiu os melhores índices nesse tipo de crime. E a gente vem lutando para esse ano se superar em relação a isso, porque os índices, eles se permanecem, não houve uma diminuição mesmo com a pandemia e a questão do isolamento social. O crime migrou para a área cibernética? Doutor, eu imagino que sim, viu? Muitos crimes que talvez fossem cometidos na rua passaram a ser cometidos pelo meio da internet, né? Ou pelo menos os criminosos passaram a utilizar essa pandemia como uma das motivações. Então, o golpe, por exemplo, da duplicação do WhatsApp, né? Os golpes de estelionato, né? Passaram a ser feitos mais pela internet, por ligações telefônicas, por redes sociais. Então, nós temos notado um aumento. Embora não tenhamos notado o aumento de boletins de ocorrência, talvez justamente pelo período, a própria Polícia Civil também teve que considerar alguns serviços mais essenciais e diminuir o ritmo de outros. Nós não temos notado isso em boletins de ocorrência, mas pelo que nós temos pesquisado, pelo que nós temos ouvido, houve sim um aumento, né, de pessoas desses golpes por meio da internet. No Brasil, de um modo geral, é o que nós temos pesquisado, né? Em Alagoas, como eu disse, como não há essa quantificação por meio de boletins de ocorrência, a gente não tem como dizer qual o impacto disso aqui, mas via de regra e no geral nós temos essa consciência de que os crimes por meio da internet, eles aumentaram. Há uma natural subnotificação de crimes também? Sim, eu creio que sim. Geralmente as pessoas, tem gente que, por exemplo, em caso de roubo, né, o roubo de celular, que é o mais costumeiro, né, nos crimes contra o patrimônio, as pessoas não notificam, não registram a ocorrência, muitas vezes até acreditando que aquilo ali não vai dar em nada ou não vai ser recuperado. Mas temos excelentes exemplos de recuperação. Eu já trabalhei num distrito, trabalhava cotidianamente com isso. É possível sim recuperar, a polícia faz esse trabalho de localização de onde está o aparelho e devolução. O doutor Zé Carlos passou pela delegacia de roubos até agora, março, né, e fazia um trabalho belíssimo nesse sentido também, devolvia, eu lembro dele divulgando nas mídias, né,
quase 100 celulares de uma vez, né? E assim, muitas pessoas chegam na delegacia, eu estou dizendo do meu exemplo, assim, poxa, eu nem acreditava, né? Eu nem pensava que seria recuperado. Mas que bom que se registrou. Agora, o que é importante? A população, nesse caso, guardar o e-mail do aparelho, né? Porque é por meio dele que a gente trabalha, né? E consegue mais facilmente fazer a localização. Mas o doutor Tiago Prado, agora na Delegacia de Roubos, continua com esse mesmo busca. E vem também fazendo algumas operações. Essa semana passada ele fez uma operação de combate aos roubos, né? Prendeu algumas pessoas que vinham praticando roubos nas farmácias, né? Na parte alta, né? Foi uma operação que ele divulgou, prendeu algumas pessoas, entre eles uma mulher, né? Que eles utilizavam o fato desses comércios ainda estarem abertos e estavam repetidamente praticando crimes de roubo. E nesse caso foi muito interessante que a investigação estava chegando na mulher, na assaltante. Quando ela percebeu que estava muito perto, ela resolveu se entregar, né? Foi. Ele prendeu, ele fez uma operação, prendeu, né? E aí ele divulgou, e aí a gente aponta também a participação da mídia nessa divulgação, né? É possível, sim, mesmo com a nova lei do abuso de autoridade, divulgar fotografias de pessoas consideradas foragidas, né? E com mandados de prisão em aberto. Então, houve a divulgação e ela própria viu que também a polícia estava chegando, já tinha chegado na família dela, já tinha sido divulgado em mídia, ela se entregou. Doutor Zé Carlos, vamos fazer uma breve lembrança para as pessoas que têm o seu celular, que ainda não foi vítima de roubo, furto, enfim, não foi atingida pelo crime específico da perda do celular. O que é que a pessoa deve fazer? A doutora Bárbara falou do e-mail, o que é o e-mail, como é que você identifica, como é que você extrai do aparelho e quais são os procedimentos de segurança que a pessoa deve ter? O que a doutora Bárbara lembrou é muito importante, né? Para grandes empresários e pessoas abastadas, né? Ela teria um prejuízo no patrimônio financeiro quando tem milhões roubados ou de repente um veículo, mas algumas pessoas mais pobres, mais simples, né? Tem muitas das vezes no celular o seu único meio de diversão, é ali que estão as redes sociais, onde ela consegue interagir com o mundo, onde ela consegue praticamente ter o meio de diversão dela, o meio de comunicação. Então, para as pessoas que são trabalhadoras, que ganham um salário mínimo, às vezes até menos, aquele aparelho celular representa muito, né? E esse trabalho da Polícia Civil, ele às vezes você imagina que um celular seja algo de menor relevância e, na verdade, para aquela pessoa que é vítima, que tem o celular dela recuperado, é algo assim de grande valia. A gente atendeu várias pessoas emocionadas com a devolução dos celulares. Nós sempre orientamos, primeiro, registrar o boletim de ocorrência. Sem o registro do boletim de ocorrência, nós não teremos nunca, jamais, como rastrear esse aparelho. Às vezes as pessoas pensam e pensavam que os aparelhos que nós estávamos entregando eram aparelhos que nós apreendíamos sem mais nem menos e que as pessoas deveriam ir lá verificar se o celular estava ou não. Não, a gente recuperava aparelhos que tinham sido registrados no boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, o segundo passo é informar o e-mail do aparelho. O e-mail do aparelho está na caixa do aparelho, tem o e-mail também na nota fiscal. E se a pessoa ainda está com o aparelho, até para se prevenir, é importante que ela diz que lá, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha, anota lá os 2 e-mails no papelzinho ou tira uma foto, deixa guardado, que se eventualmente, tomara que não, mas se eventualmente vier a ser roubado ou furtado, tem lá os 2 e-mails, porque os 2 e-mails é muito importante serem informados no boletim de ocorrência, já que na caixa do aparelho, em alguns modelos, só existe apenas um e-mail, e é importante os 2 e-mails. Então, registra o boletim de ocorrência, informa o número dos e-mails e o terceiro ponto importante, não bloquear o aparelho. A pessoa, quando ela é roubada ou furtada, ela tem a opção de ligar para a operadora e bloquear aquele aparelho. Ela, tudo bem, ela vai, vamos usar o termo que eu sempre uso, ela vai fazer raiva ao ladrão ou ao receptador, porque aquele aparelho não vai funcionar. Em compensação, ela não vai ter o bem de volta e a gente não vai ter condições de rastrear esse aparelho, porque o modo que nós rastreamos esse aparelho é ele efetivamente continuar em uso. E se há o bloqueio do e-mail, o aparelho não vai ser utilizado mais para ligações. Então, são essas 3 dicas. Não deixem de registrar o boletim de ocorrência, informe no momento de registrar o boletim de ocorrência o número do e-mail, se tiver os 2, melhor ainda. E a terceira dica que é dada é essa, não bloqueie o aparelho. E a delegacia interativa hoje está aí para facilitar a vida das pessoas, né? Então, só entrar lá, www.delegaciainterativa.al.gov.br e a pessoa dentro da sua casa, ela tem condições de fazer o boletim de ocorrência dela
e a polícia, esse boletim é totalmente válido, a polícia faz esse trabalho de recuperação do mesmo jeito. Por favor, dá para o senhor repetir como se extraiu o e-mail dos telefones? O e-mail pode estar disponível na caixa do aparelho e na nota fiscal. Só que na caixa de nota fiscal de alguns modelos só existe apenas um e-mail. Alguns aparelhos celulares, aqueles que aceitam 2 chips, eles têm 2 e-mails. É importante que a polícia saiba os 2 e-mails. Com os 2 e-mails, as chances de recuperação do aparelho, elas duplicam, elas aumentam consideravelmente. Então, na caixa ou na nota fiscal. Como a caixa ou nota fiscal, em alguns modelos, só tem um e-mail, o que é que nós orientamos fazer? Pega o aparelho, vai no teclado numérico como se fosse fazer uma ligação normal e digita asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Feito esse comando, imediatamente vai aparecer uma tela com os 2 e-mails. Via de regra começa com 35, alguns começam com 011, outros começam com o número 86, os telefones de fora. A maioria começa com o número 35. Anota aqueles 2 e-mails, e-mail 1 e e-mail 2, anota em um papel, ou tira um print da tela, guarda em algum local e, se eventualmente for roubado, levar aquele papel lá com os 2 e-mails para a delegacia fazer o BO. Há uma padronização como ocorre nos chassis de veículos? Há uma padronização. O e-mail é um dado bem técnico, mas o e-mail ele representa, por exemplo, o local onde foi fabricado o aparelho, o modelo do aparelho, enfim. E os últimos dígitos é que é o número de série, mas há sim uma padronização e cada aparelho celular tem um único e-mail. Então não há condições de um e-mail ser confundido com outro. Né? Muitas vezes nós, quando estávamos recuperando celulares, a gente chegava de pessoas que até estavam de boa fé, e elas diziam, não é possível, esse número, esse aparelho não é roubado, não pode ser roubado. Só que infelizmente era, porque o número do e-mail é inconfundível, não existe 2 aparelhos com o mesmo número de e-mail. E às vezes já foi produto de assalto na logística, né, no recebimento desses aparelhos que já vêm importados, como ocorreu na Samsung, né? A senhora tem alguma coisa a acrescentar? Eu queria, em relação à questão, não bloqueia o aparelho. Geralmente a pessoa se preocupa para aquela linha não continuar sendo utilizada ou a questão financeira. Então, se orienta a bloquear a linha telefônica, não o aparelho, entendeu? A pessoa liga para a operadora e diz, fui roubada, eu quero bloquear a linha telefônica, né? E uma outra situação é as pessoas que compram um aparelho, né, sem nota fiscal, porque eles estão sujeitos a serem, inclusive, enquadrados no crime de receptação culposa. Eu confesso que todas as vezes em que eu recuperava um aparelho na minha delegacia distrital, eu também fazia um termo circunstanciado de ocorrência por receptação culposa contra aquelas pessoas que compraram o aparelho. Porque eu acho que no momento que a gente inibe a compra, a gente também está inibindo o roubo, né? Então, eu tinha esse hábito de não apenas fazer a investigação pelo roubo, né, e a recuperação do aparelho, eu também fazia, por desdobramento, o TCO por receptação culposa contra a pessoa que comprou o aparelho. Porque, assim, normalmente se compra sem a nota, com um valor bem menor, em locais que a gente sabe que são contumazes em venda de produtos de origem duvidosa, como feiras livres, né? Então, infelizmente, além de perder, ter um prejuízo financeiro, né? A pessoa também ainda iria responder por um crime que, mesmo sendo num juizado especial, né? Que os crimes de receptação culposa a pessoa passa a ter uma ficha criminal também. A senhora tem uma grande oportunidade agora, como gerente metropolitana, fazer disso um procedimento universal. Porque, por exemplo, a gente tinha um esforço isolado do Dr. Davino no 6º Distrito. Era o campeão de recuperação de celular. A roubos depois encampou também isso, até pela natureza da delegacia. Mas isso tem que ser feito em toda a delegacia. E se todo mundo assim proceder, talvez a gente acabe esse ponto de interesse do bandido para o celular. Então, o desafio está lançado. Iremos encampar essa ideia junto aos colegas. Muitos de vocês que já fazem, mas vamos retomar os pedidos para que seja uma coisa padrão, né? E assim, falou do Dr. Davino, realmente ele tem um trabalho muito grande nesse aspecto de recuperação. Inclusive, já recuperou um aparelho meu, né? E eu me senti, enquanto cidadã, não só delegada, né? Eu fiquei tão contente. E eu vi naquilo ali, eu disse, poxa, que legal, né? Assim, um colega, né, recuperou o meu aparelho, eu deixei dentro do carro, arrombaram o carro e furtaram. Então, ele recuperou o meu aparelho e a partir dali eu não estava no distrito ainda, eu fui para o distrito e também comecei a fazer a mesma coisa, né? Porque eu acho que a premissa de todo servidor público deveria ser tratar o outro da forma que gostaria de ser tratado se estivesse na mesma situação. No momento em que
eu vou dar tudo que eu posso, né? Usar todas as ferramentas e tecnologias que eu disponho para que aquele problema do outro seja solucionado. Com certeza o cidadão vai sair muito mais feliz, né? Ninguém vai para uma delegacia, vamos dizer, com prazer, né? As pessoas, geralmente, eu costumo dizer, quem vai para a delegacia, às vezes tem um problema maior ou menor, né? Mas ninguém tem o prazer de ir para uma delegacia. Geralmente vai porque está querendo resolver algum problema, algum crime. E a primeira palavra que se fala, eu nunca estive numa delegacia. É verdade. É como se fosse uma punição. Doutor Zé Carlos, o senhor também é gestor da Delegacia Interativa. E nesse tempo de isolamento, a Delegacia Interativa tem um papel importantíssimo. Como está a dinâmica de atendimento, o volume? Eu não sou, na verdade, não sou diretamente o gestor da Delegacia Interativa. A Delegacia Interativa lá é vinculada ao doutor Gustavo, que é o gestor da DEIC. Muito embora, talvez a minha aproximação com a Delegacia Interativa talvez seja até maior do que o doutor Gustavo, justamente pelo fato de ser interativa, né, e a gente lidar com crimes cibernéticos. Bom, em decorrência da pandemia, né, e até uma suspeita de uma parente de um dos colegas que trabalha na Delegacia Interativa, né, todos eles estão trabalhando de casa, isso não atrapalhou em maneira alguma o trabalho da Delegacia Interativa, né, porque é um trabalho que pode ser feito de home office, e nós notamos um aumento exponencial na quantidade de boletins de ocorrências que são registrados pela Delegacia Interativa, né. A Delegacia Interativa, nos últimos tempos, ela aumentou. Antes havia 2 ou 3 possibilidades de se registrar boletim de ocorrência virtualmente, agora há uma gama maior, a doutora pode até falar melhor sobre isso, e nós notamos que houve esse aumento exponencial de boletins de ocorrência que estão sendo feitos virtualmente. Tá. Nós temos até uma ilustração aí, Max, por favor. Nós temos uma tela da Delegacia Interativa em que mostra os crimes que podem ser registrados lá, as ocorrências registradas. Daqui a pouco a gente fala disso, né? Por exemplo, estelionato, a pessoa que foi vítima de estelionato, está podendo fazer o BO na Interativa? Ainda não, infelizmente. O estelionato, a pessoa ainda precisa procurar a delegacia, uma delegacia local, a central de flagrantes, ou se for um estelionato que envolva a parte de crimes cibernéticos, pode procurar a própria DEIC, que nós registramos o boletim de ocorrência. Mas um complemento em relação ao estelionato e também outros crimes já estão sendo avaliados e estelionato está entre um deles, vão ser incluídos na Delegacia Interativa, na plataforma da Delegacia Interativa. Já está sendo desenvolvido via Delegacia Geral e TEC, né, porque a inclusão de qualquer crime na plataforma da Delegacia Interativa, ela demanda um trabalho técnico, né, que é feito pelo ITEC, e eles já estão desenvolvendo para incluir o estelionato também. Né? E não só o estelionato, também há uma previsão de incluir alguns outros crimes. Está na tela, é a primeira imagem, né, que a gente tem da Interativa. Aí tem furto, calúnia. Uma coisa interessante foi a entrada do roubo, maus tratos dos animais, enfim. Se o senhor observar, nesse campo aí tem até um específico para Maria da Penha. Se clicar em cima dele, vai se subdividir em vários outros crimes. E aí o painel passa de azul para rosa, lilás, né, no caso, que é um padrão do governo, né, para a questão da violência doméstica. E todos esses crimes, assim, que não sejam crimes como, por exemplo, perda e extravio, se a pessoa clicar em cima, ele tem uma autoexplicação embaixo. Então, assim, o cidadão, normalmente, ele não sabe a diferença do que é um roubo para um furto, né? Assim, e um é com violência e outro é sem. Ele não sabe a diferença de uma calúnia, da difamação e injúria, porque isso são coisas que são afetas aos técnicos em direito, normalmente. Mas isso, ele clicando, ele já vem explicando para que serve aquele tipo de registro. Então, é bem fácil de utilizar a ferramenta. Vocês já pensaram em criar tutoriais para isso? Você abrir a aba e ter um tutorial para explicar ao cliente? Eu creio que ainda não se pensou nisso, mas é uma boa ideia, doutor. É uma boa ideia para que assim, a pessoa explique. Realmente ali, se clicar em cima, ele vem dizendo para que serve, né? Mas talvez um tutorial até explicando como utilizar. Algumas pessoas não têm uma certa dificuldade em mexer com a internet, né? Não é difícil. Eu já tentei fazer, né, um BO na Delegacia Interativa e é bem fácil mesmo. Da questão da violência contra a mulher, calúnia, difamação, injúria e ameaça, né? E aí vem, inclusive, a rede de apoio à violência contra a mulher, né? Os endereços das delegacias, a coordenadoria, toda aquela rede de apoio que a mulher
pode dispor. Muito bem. Doutor Zé Carlos, o senhor falou do crime do WhatsApp. A pessoa manda uma conversa fiada lá na mensagem, precisamos do seu código, e daí abre a porta de todo o celular da pessoa. Você pode dizer como é essa dinâmica do crime? E é importante, doutor, a gente sempre tem batido na tecla da prevenção, porque, como eu bem falei, a polícia avançou bastante para investigar esse tipo de casos de crime cibernético, mas esses crimes, como, por exemplo, do WhatsApp, geralmente envolvem pessoas de outros estados, contas em outros estados, e isso dificulta e torna o processo de investigação mais lento. Por isso que a gente sempre bate na tecla da prevenção. O que é que consiste esse golpe de WhatsApp? Na verdade, hoje já há meio que dois meios. O primeiro dele, que é o mais perigoso, e aí depende da vítima não tomar alguns cuidados, que é quando ela pede o código, né? Via de regra, o que é que acontece? Os criminosos, eles, por exemplo, eles mapeiam e gerenciam OLX, Mercado Livre, enfim, sites que as pessoas vão colocar lá determinado produto e vão disponibilizar o número telefônico. E aí os criminosos pegam esse número telefônico, entram em contato como se fosse aquele site ou aquela administradora, dizendo que é por questão de segurança, que vai mandar um código e que esse código tem que ser confirmado. E a pessoa ali na ligação, rápido, não vê chegar o código e acaba não verificando que aquele código é de WhatsApp. E imagina que é o código do que o criminoso se refere, acaba informando o que acontece. Nesse exato momento, o WhatsApp deixa de estar no aparelho celular da vítima e passa a estar no aparelho celular do criminoso. E aí esse criminoso, ele faz o que a vítima deveria ter feito, que é uma das nossas orientações, que é criar uma senha que a gente chama de dois fatores, né? É uma senha que, mesmo o criminoso com o código, se a vítima tiver essa autenticação de dois fatores ativa, ele vai exigir essa senha. Se a vítima não tiver, o criminoso vai ter acesso direto. Então, o criminoso, na hora que consegue o código, ativa logo essa senha, essa segunda senha, e a vítima perde o controle do WhatsApp dela. Quando a vítima vem perceber que está sem o WhatsApp, quando vem recuperar, esse criminoso já tem verificado a agenda de contatos da vítima, né, principalmente as pessoas mais próximas, que o criminoso entende que são pessoas que gostam da vítima e que vai poder fazer um depósito, por exemplo, se a vítima pedir, e aí começa a se passar pela vítima, cria determinadas histórias, algumas pessoas desconfiam, mas no universo de amigos e de parentes, infelizmente, uma ou duas ou três pessoas acabam não identificando que é um golpe, para ajudar a suposta vítima, o suposto parente ou amigo, acaba fazendo depósitos em contas que são em outros estados, e, infelizmente, o crime de estelionato acaba se perpetrando, né? Então, nós sempre orientamos que as pessoas nunca, jamais informem códigos por meio telefônico, sempre que alguém pedir, não informe, porque é o golpe do WhatsApp. Um modo hoje que está sendo feito também é que as pessoas, elas, em redes sociais abertas principalmente, ela consegue a foto da vítima, fazem um número DDD local da pessoa e mesmo sem o número da vítima, mas se passar pela vítima, olha, tudo bem, e entra em contato com pessoas que são amigos da vítima pedindo dinheiro. A pessoa, embora o familiar ou amigo, embora veja que aquele não é o número habitual, mas como vê a foto e acaba sem tomar muito cuidado, sem fazer muitas perguntas, acaba acreditando que é um novo número da vítima e faz os depósitos que aquela pessoa pede. Então, a gente sempre pede esse cuidado, que as pessoas têm que estarem atentas a isso, né? Nunca informar nenhum tipo de código e bastante cuidado com pessoas, amigos e familiares que pedem dinheiro ou estou precisando gente pelo WhatsApp, por mensagem de redes sociais. É importante ligar para o número que você tem, é importante fazer outro tipo de comunicação, de repente falar com outra pessoa próxima a ela, para se cercar e ter a certeza que, de fato, está havendo uma dificuldade financeira momentânea ali e que aquela pessoa realmente é o seu parente ou amigo. Antes tinha o falso sequestro, né, doutora Bárbara? A pessoa ligava, estou aqui com o seu filho, botava a pessoa chorando e aí a vítima já entrava em pânico, diga o que é que eu faço, não desliga o telefone, não e até conseguir o dinheiro. E é uma coisa simples, né, que pode ser feito até pelo próprio WhatsApp. Desliga o telefone, liga para a pessoa para ver se de fato ela está precisando disso. Porque ele não está clonado lá, né? É apenas o WhatsApp que está clonado.
não é isso? Exatamente, exatamente. O número telefônico ainda continua sendo da pessoa que foi vítima dessa clonagem, né? Então, a única coisa que ela perde, o que não adianta você, obviamente, falar, é pelo WhatsApp que está clonado lá com o criminoso. Mas faz uma ligação ou liga para outra pessoa próxima dela. Na forma convencional. Na forma convencional que você descobre. Os criminosos, infelizmente, eles têm avançado. Cada momento que um golpe ele tem sido muito batido, eles passam para outros. O que está na moda é esse do WhatsApp. Outro também que nos preocupa bastante é o famoso golpe do LX, que são criminosos que ele faz contato com uma das vítimas interessada em adquirir determinado produto, geralmente veículos, são grandes valores, carros de valor de 50, 60, 70 mil reais, faz contato com a vítima, adquire aquele veículo pelo preço que a vítima está propondo, ofertando, a vítima fica feliz da vida porque vendeu pelo preço que queria, às vezes com ágio até, né? E pede para a vítima tirar o anúncio do ar. A vítima tira o anúncio do ar, mas aí o criminoso, com as mesmas fotos, oferece por um preço bem menor na própria plataforma OLX. E aí aparece uma outra pessoa, vendo que o veículo é muito bom e que o preço está bem abaixo de mercado, acaba comprando. E o criminoso, ardilosamente, mente para as duas pessoas. Pede para uma pessoa mentir para a vítima A e pede para o comprador mentir para o vendedor e o vendedor mentir para o comprador. E os dois vão lá, então a vítima que está interessada em comprar, geralmente veículo, vê que o carro existe, vê que a documentação está correta, né? Só que o criminoso pede, olha, não informem os preços, porque eu devo dinheiro a A, eu devo dinheiro a B. E as duas pessoas ficam uma mentindo para a outra, a pessoa que vai comprar deposita os valores na conta do criminoso e depois as duas descobrem que ambas foram enganadas, né? Então, muito cuidado com essa questão de OLX. Agora eles estão utilizando muito fotos de políticos para dar credibilidade para a vítima imaginar que está lidando com uma pessoa séria. Então, estão usando fotos de deputados, de vereadores. A gente tem vários casos que chegaram lá na DEIC relacionados a isso. E são criminosos, via de regra, de outros estados, via de regra, inclusive, que já são prisioneiros, né? Que já são presos, né? Quando a gente estava em Pilar, a gente teve condições de identificar um desses indivíduos e mandamos um mandado lá para aumentar a dor de cabeça dele. Imaginação fértil. Doutora Bárbara, o que é que a senhora acrescenta aí na fala do nosso Zé Carlos? É o que o Zé Carlos informou. Normalmente são pessoas que não são até do Estado, né? Eu tenho uma experiência também num caso similar, que as pessoas a gente identificou e eram do Mato Grosso, né? Então eles chegaram, nesse caso eles até chegaram a vir para cá, para Alagoas, né? Mas são de lá. E a gente identificou e encaminhou também todo o procedimento, mandado de prisão para lá, né? Para a polícia do Mato Grosso cumprir. Nós estamos falando da segurança das pessoas que procuram a delegacia. Vamos falar agora da segurança do profissional policial. O que é que a diretoria, a Delegacia Geral está fazendo para dar segurança no ambiente de trabalho do policial civil? A Delegacia Geral, ela vem comprando alguns EPIs, né? Só que a gente tem encontrado também dificuldades no mercado de fornecimento, né? Porque são as máscaras, principalmente, elas estão em falta. Até para compra, a gente quer comprar, mas não tem para fornecimento. Então, a gente conseguiu comprar algumas. A gente conseguiu comprar também, ganhar também doações, né? Recebi já doações, tanto de pessoas que se juntam, senhoras que estão se juntando e fornecendo, né? Máscaras, confeccionando máscaras por doação. Eu recebi essa semana. Essa máscara foi um presente? Não, essa eu mandei fazer para toda a minha equipe. Personalidade, né? Personalizada da polícia, né? Com o símbolo da polícia. Me preocupei com a minha equipe, né? E mandei confeccionar, obrigada, para a minha equipe. E também temos doação do sistema prisional. Eles estão com um trabalho lá com os reeducandos de confecção de máscaras de TNT. Então, eles já doaram 400 máscaras para a polícia e disseram que a parceria está aberta para a doação de mais máscaras. A Secretaria de Saúde também fez algumas doações e temos conhecimento, já fomos informados pelo Ministério da Justiça, que eles vão distribuir para os estados os EPIs. Então, o Ministério da Justiça também vai fornecer EPIs para a segurança pública. Com esses materiais que a gente tem, né, em virtude de a polícia ser atividade essencial e não estar parada, né, o decreto do governo ele isentou, né, a segurança e a saúde, eles são serviços que não podem parar. Então, assim, eu me preocupei, enquanto gestora, em fazer kits para que os policiais pudessem utilizar no desenvolvimento de operações, principalmente as externas. Cada gerência tem as suas atribuições e operações semanais. E aí a gente está dando kit com máscara, com luva,
e com álcool gel numa garrafinha, álcool 70 numa garrafinha, para que os policiais que, porventura, efetuem uma prisão, ele coloque de imediato uma máscara no preso, que ele toque no preso que esteja com a luva, e que, caso toque sem a luva, ele tem o álcool para limpar a mão de imediato. Eu acho que temos imagens aí desses kits, Max. Não? Ok. Estamos devendo. Doutor Zé Carlos, o senhor, como a doutora Bárbara falou, há pouco os senhores fizeram uma prisão em Santa Luzia, né? De um homicídio que tinha um vídeo gravado e vocês participaram e desvendaram a atividade criminosa de uma quadrilha, né? Uma organização criminosa em roubo. Como é que a aproximação, a abordagem, como é a sua prevenção num momento desse? Você tem que se prevenir de uma reação armada, enfim, violenta do preso, do abordado, e também se prevenir da forma da sua saúde. É verdade, doutor. Talvez menos que os profissionais de saúde, né? Acho que os profissionais de segurança pública é que acabam tendo uma exposição maior em relação a isso, porque o profissional de segurança pública a gente consegue controlar até uma parte das nossas ações, mas a outra parte tem que ser reativa, né? Principalmente no momento de uma prisão, que a gente não pode deixar de fazer, principalmente nesses casos mais graves e mais essenciais, né? Que é o que determina o decreto estadual, né? Aliás, as determinações da Delegacia Geral, né? Que algumas atividades essenciais elas devem continuar, né? E na DEIC, como Delegacia de Homicídios, algumas em relação a homicídios e latrocínios, a gente tem que continuar o combate, né? A gente tem tomado o cuidado que pode, então as equipes de capturas elas têm utilizado luvas para fazer as buscas, para pegar no preso, né? A gente tem utilizado determinados veículos e depois buscado higienizá-los quando traz um preso de um local para outro, sempre o uso de álcool em gel, né? O uso de máscaras também, quando não tem disponível, cada colega acaba resolvendo o seu problema individualmente, né? E a gente espera que esse problema seja sanado o quanto antes. Mas, de um modo geral, polícia sempre tem aquele afã de resolver da situação e às vezes a gente tem que estar muito preocupado e muito ligado, tem que ter alguém ali da equipe sempre, olha, não vamos descuidar da proteção, do cuidado, porque a gente não é só essa prisão, não é só essa operação, amanhã a gente tem que estar ativo de novo. Então, traz uma preocupação muito grande, né? Alguns colegas mais tranquilos, outros colegas um pouco mais preocupados, né? E o doutor Gustavo, que é o diretor lá da DEIC, ele baixou algumas orientações importantes justamente para isso, para que a gente não deixe de fazer o nosso trabalho, que é essencial nesse período, mas que a gente também se proteja do novo coronavírus. Para a central de flagrantes, que deve ser o grande desafio da senhora, quais são as regras? A central, ela montou uma tenda na frente dali do estacionamento, colocou algumas cadeiras e aí ela vem limitando a entrada de pessoas para as oitivas, né? Os policiais, eles receberam, por meio da coordenação da central, máscaras, né? E também ontem mesmo, falando com o coordenador da central, eu disponibilizei as garrafinhas dos kits, né, que eu falei, para que ele possa colocar nas viaturas que fazem a transferência dos presos, porque a central não faz só a parte de oitivas, né? Também tem toda aquela movimentação de presos entre a central e o sistema prisional. E isso aí gera uma possibilidade de contaminação maior. Mas vem sendo atendido nessa forma. Não houve uma diminuição em relação ao número de flagrantes. Ao contrário, eu percebo até um aumento, né? E eles estão tendo cuidado, né, individual e de controle de fluxo de pessoas no prédio. A doutora Bárbara deu destaque na interativa, aquele ícone, né, da Maria da Penha. Quando a delegacia interativa recebe essa comunicação, qual o procedimento, doutor Zé Carlos? Nós fazemos, quando recebemos um boletim de ocorrência que vem da delegacia interativa, nós fazemos contato com a vítima, né? Em muitos casos, quando o próprio boletim de ocorrência já é suficiente para que nós façamos alguns procedimentos, nós temos deixado a vítima para ser ouvida depois, justamente por causa desse período, né? Só temos ouvido e intimando as pessoas que são mais essenciais, né? Como nosso trabalho demanda muita informação de operadoras, de grandes empresas de comunicação, essas empresas hoje de redes sociais, WhatsApp, YouTube, Facebook, enfim. A gente tem conseguido trabalhar sem a presença da vítima lá. Então, a gente recebeu o boletim de ocorrência,
Se for preciso, a gente faz contato com a vítima, se for necessário, ouve. Do contrário, a gente representa judicialmente quando são casos que nós precisamos de algum dado, né, de um crime cibernético que foi cometido, mas que precisa de autorização judicial, a gente representa, ou algumas informações que o próprio delegado de polícia pode pedir diretamente, a gente faz isso. Então, nós temos trabalhado e tentando evitar o máximo possível o contato de pessoas dentro da sessão, né, dentro da DEIC, justamente por causa desse período. A senhora já tem recebido reclamações de pessoas que querem fazer um BO e não conseguem fazer? A gente recebe, né? E a gente pede, inclusive, que contactem a gerência, né? Mas, normalmente, a gente consegue contornar essas situações. Muito por conta de nem todo mundo dispor de rede social, de acesso à internet, no caso, não é rede social. Às vezes, a pessoa tem a possibilidade de registrar via delegacia interativa, mas ela sequer tem um computador. Então, como é que eu vou exigir do cidadão que ele faça por uma plataforma que ele não tem acesso, né? E a gente estaria revitimizando, né? A pessoa já foi vítima de um roubo, ainda vai ser vítima de não poder fazer um seu BO, né? Então, a gente vem conseguindo resolver. Tá. Doutor Zé Carlos, o senhor está numa área em que tem uma máxima: internet é terra de ninguém. O senhor concorda com isso? Felizmente eu não concordo e tenho visto na prática que na internet é sim possível identificar e rastrear e correr atrás. Na verdade, os crimes cibernéticos são igual a qualquer outro crime. Se a investigação tiver alguma falha ou se o criminoso ele conseguiu, que via de regra ele nunca consegue tomar cuidado com todos os detalhes, o crime fica mais difícil de solucionar, mas sempre deixa rastros igual a qualquer um outro crime. E a polícia tem melhorado cada vez mais, né? A gente tem profissionais nossos que, por exemplo, hoje trabalham no Ministério da Justiça, o nosso corpo técnico lá, ele é muito competente e temos buscado se aprofundar cada vez mais, em conhecer cada vez os caminhos para solucionar esses crimes da internet, né? Recentemente, nós, por exemplo, cumprimos 2 buscas de um crime que certamente a pessoa que cometeu os crimes, ela achava que estava totalmente segura, né? E criou uma rede social, passou a difamar, a caluniar algumas pessoas, isso estava causando um problema grande em determinado município pequeno, e a gente conseguiu chegar a essa pessoa, assim como consegue chegar em várias outras situações. Então, a internet deixou de ser terra de ninguém. Mesmo na chamada Deep Web, né, que é mais difícil de rastrear, hoje há alguns meios possíveis para isso. Então, nós deixamos bem claro aí as pessoas que algumas fazem até por brincadeira, achando que não é um mal tão grave, mas acaba caluniando, difamando e criando problemas com as pessoas. A gente orienta que não criem redes sociais, que não saiam por aí se escondendo, achando que está escondido atrás de um computador para cometer crimes, seja dos crimes mais leves, como calúnia, injúria, difamação, seja como crimes mais graves, como praticar golpes, né, com estelionato, porque nós temos totais condições de fazer isso, de rastrear, e vamos rastrear e temos rastreado. Toda operação resulta numa prisão, quase sempre. E, às vezes, muitas prisões. A capacidade da central de flagrantes, me parece que de 20 e poucos presos. 24 presos. Como é que o preso, que comportamentos vocês exigem do preso? Uso de máscara, álcool gel, a distância entre eles no xadrez? A gente tem feito, junto com o sistema prisional, um trabalho de transferências diárias, né? Assim, mas dizer que dentro da cela há um distanciamento, o senhor não tem a possibilidade, porque o espaço é pequeno. A gente vem conseguindo um aumento do número de vagas pelo sistema e a transferência, em vez de ser em 3 dias na semana, como eram antes, agora ser todo dia. É difícil não acumular, porque... Assim, não acumular de um dia para o outro, né? É difícil não acumular porque a quantidade de prisões está muito grande. Então, assim, tem as prisões, tem as operações da DEI, tem operações das delegacias. Ontem mesmo, o delegado de Rio Largo, ele fez 3 prisões de homicidas, né? Teve a operação da DEI, teve a operação da Delegacia de Homicídios. Então, fora os flagrantes, né? Geralmente enche, né? E aí a gente vai cotidianamente transferindo. Mas há protocolo para isso, por exemplo, chega um preso febril, espirrando, corizando, o que fazer com um preso desse? Não tomei conhecimento de nenhum que entrou assim, nessa circunstância ainda. Não, mas certamente vai receber. Eu com certeza estou. Né? Mas aí teremos que ter um trabalho diferente e levar para o hospital, né? Porque não tem condição de um preso desse ficar em contato com os outros. E até o próprio uso obrigatório da máscara. Você está chegando para ser
autuado em flagrante, ou é testemunha, enfim, você teria que usar máscara. Eu coloquei a questão nas operações e também vou colocar na central, assim, já deixar disponível também para os presos na central. A central é a nossa UTI, né, doutor Zé Carlos? É a central de todos os nossos problemas e assim, é a nossa UTI social. E o cuidado do profissional nesse ambiente de trabalho é fundamental. O senhor ainda tira plantão, né? Agora não, agora nosso plantão lá somente lá na DEIC, mas já tirei muito há 2 meses atrás, a gente estava sempre lá na central, de fato, na central chega todo tipo de situação e é possível a gente ter um controle maior sobre os policiais, que a gente tem como fazer um regramento, mas a gente não sabe como o preso, a pessoa que é levada até a central, qual o cuidado que ela de fato vinha tomando em relação a isso. Então há uma preocupação grande nesse sentido, né? Doutora Bárbara, gestão é muito diferente de investigação? É sim, doutor. Às vezes é até bem mais difícil, né? Porque na investigação é o domínio sobre o seu trabalho ali, da sua equipe, né? Você vai, né? E aí na gestão você vai ter que gerir o trabalho de diversas outras pessoas. E lidar com pessoas nem sempre é muito fácil, como o senhor sabe, né? Aí eu costumo dizer que eu acho que é mais fácil investigar. O Max encontrou a imagem nossa aí dos kits de EPIs. A gente desenvolveu esses kits, né, para as delegacias da capital e região metropolitana durante suas operações levarem, né, aí tem máscara, a máscara é inclusive para colocar no preso logo após a prisão. Essas garrafinhas têm álcool 70, né, e as luvas. Perfeito. Já é uma prevenção bastante interessante. Doutor Zé Carlos, quais são os seus grandes desafios, quais são as suas metas, as ações programadas que você tem para revolucionar a delegacia, que é uma característica do senhor onde chega? Eu de fato me inquietava na delegacia de roubos, porque a gente tinha uma quantidade tão grande de roubos, né, infelizmente, diário, né, que era até difícil a gente imaginar que chegou em determinado patamar e querer sair de um trabalho na delegacia e deixar em outro patamar, né? E lá a gente tem essa possibilidade, essa oportunidade. Bom, o nosso objetivo, a minha delegacia, na verdade, a minha seção, na verdade, cuida de 3 tipos de crimes bem definidos, né? Além da antissequestro, tem a parte dos crimes cibernéticos e cargas, né? Na antissequestro, pelo menos o sequestro, a extorsão mediante sequestro em Alagoas praticamente não existe, né? Há, assim, muitos desaparecimentos que, a priori, a gente sempre trata como sequestro, né? E aí é investigado tem que ser tratado assim mesmo, por nós, perfeito. E a meta, em relação, quando envolve sequestro, não tem o que fazer, é resolver 100% desses casos. Infelizmente, a maioria uma boa parte desses casos são tratados como sequestro. Alguns casos, felizmente, né, é alarme falso, a pessoa está bem. Ontem mesmo nós fomos acionados e numa situação que a gente praticamente já dava uma jovem como sequestrada para uma situação pior e, felizmente, a jovem estava dormindo em casa, ela só exagerou no sono. Então, sequestro, a gente tem esse objetivo de solucionar todos eles, né? Se não localizar a pessoa, né? Outros casos que, infelizmente, o sequestro foi para algo pior e aí passa a ser de outras delegacias, como a delegacia de homicídio, por exemplo, né? No crime cibernético, nós queremos aumentar a quantidade de crimes cibernéticos praticados é muito grande, infelizmente, né? E alguns casos merecem uma atenção maior. Alguns casos, como injúria, difamação, calúnia, nem sempre a gente vai poder pegar todo o nosso recurso, que já é escasso, né? Nós temos limitação de pessoal, e colocar para resolver todos esses casos de injúria, calúnia, difamação. Então, hoje nós trabalhamos com aqueles crimes que são um pouco mais graves, que dão que trazem um estrago maior. Mas o nosso objetivo é justamente aumentar essa gama de casos que nós atendemos, né? Nós termos um fluxo, né, e um trabalho operacional interno tão grande, tão bom e tão produtivo que a gente consiga abarcar também aqueles casos que são menos relevantes. Porque o ideal é que a gente consiga solucionar uma quantidade maior para que isso sirva de exemplo e as pessoas coloquem o pé no freio em relação a praticar esses crimes mais bobos de calúnia, injúria, difamação pela internet, né? Então, o nosso objetivo é isso, é melhorar do ponto de vista técnico, conseguir dar resultados de alguns casos que hoje, por exemplo, a gente não dá e a gente sabe quais são nossos gargalos para solucioná-los amanhã e a gente ter uma solução técnica para aqueles casos que onde chega a gente não consegue avançar e aumentar também a quantidade de casos que são tratados por nós. A senhora acredita que o resultado dessa pandemia seja uma evolução necessária em tecnologia da polícia?
Com certeza, né? Porque, pronto, a exemplificar. Como houve a pandemia, na realidade a delegacia interativa ela ampliou o rol de crimes que eram registrados. O ano passado houve um aumento nisso. E eu, inclusive, estava na gerência de informática, estatística e armas e acompanhei bem de perto essa construção. Estive também, porque eu estava na governança no Palácio, com a governança do Palácio e com o pessoal do ITEC, acompanhando todo esse desenvolvimento da programação e da estruturação das novas atuações assim, dentro da delegacia interativa. E tenho conhecimento que também estão aumentando e vão aumentar muito o número de crimes, está sendo desenvolvido. Então, isso já é uma consequência da pandemia, não só pela necessidade de aumentar o número de atendimentos, que já eram necessários, mas a pandemia, vamos dizer que agilizou essa necessidade, né? Assim, de que torne isso bem mais rápido do que era. Também existe a possibilidade, eu estou tomando conhecimento, que tem delegacias, né, que já me informaram que estão fazendo atendimento via, dentro da própria delegacia, o escrivão numa sala e o cidadão se comunicando pelo WhatsApp, na recepção. Então, ele está tomando, vamos dizer, por termo, pelo WhatsApp. É uma ferramenta que um escrivão me perguntou se haveria alguma vedação. E eu disse que não, desde que o atendimento fosse feito, ele não queria ter o contato pessoal com o cidadão. E assim ele estava tomando o termo e aí passava só, vamos dizer, o papel, né, para a pessoa assinar e se deslocar. É que a polícia é uma instituição muito conservadora e resiste muito a essas novidades. E a realidade está batendo aí toda a porta. Se modernize, né? E a polícia vai muito atrás disso. O senhor acredita no teletrabalho para delegados? O senhor defende essa possibilidade? Doutor, o trabalho do delegado, muita coisa, relatórios, representações, ele pode sim ser feito através do teletrabalho, sem problema nenhum. Alguns casos, por exemplo, as oitivas, principalmente oitivas de investigados, é que eu acho um pouco complicado fazer ela à distância, né? Como o senhor notou, acho que a tecnologia, se de repente a gente já tivesse bem desenvolvido um mecanismo que pudesse haver, por exemplo, uma videoconferência, né? E a pessoa de repente no local e o delegado, ou o agente ou escrivão, como a doutora Bárbara colocou em outro, seria, nesse momento, né, o essencial. Né? Então, hoje, muito trabalho que o delegado faz é possível, sim, ser feito de casa, mas outra parte ainda não. A gente ainda tem que tomar os cuidados na prática, né, das orientações que são dadas em relação aos agentes de saúde e ir lá para a prática para cuidar e tratar das pessoas. É criar esse ambiente na polícia. A justiça já faz isso, né? Você interroga presos, o preso está lá no presídio e está se fazendo essas audiências, a teleconferência. Né? E isso hoje é muito disponível, né? Já foi muito caro. Hoje, se você quiser, a gente faz no aplicativo aí do Zoom, qualquer conferência. Agora é só estabelecer uma coisa segura, uma ambientação segura, para desenvolver esse teletrabalho. Às vezes, o delegado, sai daqui, deveria vir a 300 quilômetros para fazer 2, 3 oitivas. Você não poderia fazer isso pelo teletrabalho? É verdade, é uma sugestão, né? Não só por esse momento, mas uma sugestão até para se ampliar e dinamizar o trabalho. Quando eu era delegada dos crimes contra a criança, eu acho que o senhor recorda, né? Eu desenvolvia um trabalho, todas as oitivas na delegacia eram por meio audiovisual, né? A gente tinha um contato direto, mas ele pode ser feito em salas distintas, né? Por audiovisual, né? Usando essas ferramentas tipo Zoom. Então, assim, isso, na época, vamos dizer, eu aumentei em 70% o número de atendimentos, porque digitando, é claro que a gente vai levar um tempo maior para ouvir a mesma pessoa. Fora a qualidade da prova, porque durante uma prova dessa, você estava gravado, não tem o que se questionar, né? E assim, a qualidade do inquérito é outra. Nós temos 1 minuto para as considerações finais dos senhores. Doutor Zé Carlos. Mais uma vez agradecer, doutor Flávio, é sempre um prazer estar aqui, trocar experiência com o senhor, é um aprendizado agora com a doutora Bárbara aqui, nos ensinando muita coisa, né? E dizer que a seção de crimes cibernéticos, né, anti-sequestro da DEIC, está sempre à disposição, né? Nós temos
desde que assumimos esse compromisso com a sociedade de buscar melhorar cada vez mais, de aumentar ainda mais a produção e a produtividade da DEIC, porque eu sempre falo, né, a polícia não deixa de ser servidor público, nós somos servidores públicos e nessa condição nós temos que prestar um serviço de qualidade, prestar um serviço eficiente, um serviço bom e nós não vamos medir esforços para que isso efetivamente aconteça. Doutora Bárbara. Agradeço também a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no seu programa, né? E ao lado de amigos tão queridos e tão competentes, né? O doutor Zé Carlos frisou, o senhor é referência de fato, né? Da mesma forma, o Zé Carlos, que eu já comecei antes da entrevista falando, né? Que por onde ele passa, quem substitui tem uma missão ainda maior, né? Pelo trabalho que ele sempre bem desenvolve. E agradecer pela possibilidade de usar a máscara durante a entrevista. Eu venho usando ela cotidianamente, eu só tiro na minha casa. E dizer que a Polícia Civil e a Gerência de Polícia da Capital e Região Metropolitana está à disposição, né? E o cidadão que sentir alguma dificuldade ou quiser alguma informação do atendimento da polícia pode entrar em contato com a gerência, o 3355-5017. Muito obrigado, doutora Bárbara. Obrigado, doutor Zé Carlos. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado em horários alternativos aqui na TV Mar, canal 25 da NET, nas nossas redes sociais e no YouTube. Até a próxima.